Seja muito bem-vindo aqui ao 100º estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar, glória a Deus, até aqui nos sustentou o Senhor. Eu quero agradecer a todos que estão conosco até agora. São 100 estudos todos que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem dado tema. Eu quero agradecer de coração, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te recompense. Caso você não se inscreveu, se inscreva. Caso você queira fazer comentário ou queira fazer pergunta, estamos aqui para isso. Dá seu like e vamos compartilhar para juntos ganharmos muitas almas, para juntos edificarmos muitas vidas. Eu conto com você. E no nosso estudo de hoje, até pelo nosso 100º estudo, nós queremos falar sobre o canal Jaboque. Lugar de guerra espiritual, mas lugar de vitória. Vamos orar, pois sem oração não temos vitória. E que possa esse convite, vamos orar, ficar inculcado na tua cabeça, para que você saiba que do Senhor vem a vitória, para que você saiba que nós temos esse chamado à oração. E vamos ao estudo de hoje, logo após a vinheta. O Val de Jaboque. Val de Jaboque é um local raso do rio Jaboque. Vamos ao tema de hoje. Val de Jaboque, lugar de guerra espiritual. O nosso texto está em Gênesis, capítulo 32, o verso 24 a 26. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, como nós vimos, Val de Jaboque significa um local raso do rio Jaboque, onde era possível atravessar sem maiores dificuldades, atravessar a pé. É um dos principais pontos do rio Jordão. É conhecido como lugar que Jacó lutou e foi muito abençoado, sabe por quem? Por Deus. Hoje, o rio Jaboque é conhecido como Rio Azul. Val de Jaboque também ainda é conhecido como Vale de Jaboque. Jaboque aparece algumas vezes na Bíblia. Quando o rei Sião fez guerra aos israelitas nos dias de Moisés, hein? E Deus deu vitória aos israelitas. Números 21 e 24, vamos conferir. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Deus é tremendo, Deus tem o melhor para os seus filhos, e Deus deu aos israelitas como herança. Deuteronômio 3:16. Mas aos rubenitas e gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Deus é tremendo. No capítulo 32 de Gênesis, relata o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque, assim como o encontro de Jacó com seu irmão Esaú também, logo após muito tempo que eles estavam distanciados um do outro. Vamos recapitular. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, o qual vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quando Isaac estava velho, estava já cego, ele quis abençoar Esaú, achou que ele ia morrer, então ele quis deixar as coisas certinhas. Mas Rebeca, sabendo disso, ela manda chamar Jacó e ela prepara o guisado que Isaac pediu. O mais interessante é, Rebeca era mãe tanto de Jacó como mãe de Esaú. E o que ela fez? Ela preparou esse guisado e ela mandou Jacó levar ao pai. Às vezes nós fazemos as coisas, nós queremos ajudar Deus e a gente só faz bobeira. Deus não precisa da nossa ajuda. E aí, quando Esaú veio levar o guisado para o pai, o que o pai falou? Mas eu já te abençoei. Ele, não, pai, acabei de chegar. Né? Aí naquele momento, Esaú ficou tão furioso que ele prometeu matar a Jacó.
E sabe o que Jacó fez? Avisado tanto pelo pai como pela mãe, ó, fugiu. O pai e a mãe aconselhou e ele foi para a casa do irmão da mãe, para a casa do tio dele chamado Labão. Lá ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel e também Raquel tinha uma irmã chamada Leia. Gente, a lei da semeadura, ela é muito verdadeira. E o que diz? Quem planta, colhe. E quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Conhece esse velho ditado? Mas vamos à Bíblia falando na lei da semeadura? 2 Coríntios 9:6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Resumindo, o que eu planto, se eu planto semente, eu vou colher o quê? Não é a semente, é ao contrário. Então Jacó, como nós vimos, ele enganou Esaú e ele também enganou o pai dele, Isaque. Quem engana é enganado. E ele foi enganado por Labão, tio dele. Ele trabalhou 7 anos porque ele queria se casar com Raquel. No dia do casamento, tá lá o casamento, ele casa a noiva com Belzinho, ele não vê, sabe com quem que ele casou? Com Leia. No dia seguinte, quando ele viu quem era a mulher que ele tinha casado, ele ficou bravo e ele foi lá reclamar para Labão. E Labão falou assim, não é assim que nós fazemos. Mas aí você faça o seguinte, esta semana você fica com a tua noiva, com a tua mulher Leia, e na semana seguinte você casa com Raquel. Só que eu também. Você trabalhou 7 anos por essa, agora vai trabalhar mais 7 anos pela outra. 14 anos ele trabalhou, mas ele casou, né, com as duas. Ele decide. Conforme ele vai trabalhando, o Senhor vai abençoando, porque Deus é Deus que perdoa pecado. Deus é Deus que quando nos arrependemos, o Senhor, ele nos ajuda. O que aconteceu? O tempo foi passando, ele foi prosperando, o Senhor foi abençoando ele e ele decidiu voltar lá para Canaã, para a casa dos seus pais. Sabe por quê? Porque o pai da Raquel e da Leia já não tinha mais o coração bondoso para com ele. Ele vivia sendo enganado pelo sogro, por Labão. Ele começa a preparar as coisas e vamos começar a jornada e vamos embora. Gênesis 27:41. Olha que impressionante. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no teu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Então, não se esqueça, Jacó fugiu por causa desta promessa de Esaú. Agora ele ia retornar, mas a promessa de Esaú poderia estar de pé, Jacó não sabia. Quando Jacó saiu lá da casa de Labão, lá das redondezas onde Labão tinha acesso a ele não falou para Labão. Ele não contou ao seu sogro. E Labão, quando soube, foi atrás de Jacó. Sabe por quê? Porque quando Labão foi olhar as suas coisas, algo tinha sumido. Sabe o que tinha sumido? Ídolos, estátuas de deuses. É óbvio que não foi Jacó. Sabe quem tinha pego? Raquel. Jacó não sabia. Quando Labão chega e ele fala para Jacó, por que você fez isso? Olha o que Jacó fala para ele, Gênesis 31:32. Com quem achar os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Gente, que impressionante, né? Olha o que a filha fez. Lembra? Aquele que engana é enganado. Então, Labão não encontrou os ídolos, não encontrou nada que pudesse reclamar com Jacó. Ele se despede e ele os abençoa. Labão volta e Jacó continua o seu caminho. Olha que tremendo, o que acontece conforme Jacó vai caminhando. Gênesis 32:1 e 2.
Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Realmente, ele foi encontrado pelos anjos de Deus e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Sabe o que significa? Significa acampamento duplo ou acampamento de Deus. Aí Jacó, ele tinha uma missão. A primeira missão dele, ele tinha pisado na bola com Esaú, então agora ele ia se reconciliar com Esaú. Mas lembra da promessa de Esaú? Jacó teve toda uma estratégia. E Jacó primeiro enviou mensageiros ao irmão dele. Vamos ver o que aconteceu? Gênesis 32:4. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Olha a fala de Jacó. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Olha como Jacó já estava com o coração modificado. Jacó, aquele que fugiu, aquele que enganou, ele chegou com um recado para Esaú de humildade, seu servo Jacó. Olha que interessante. Mas Esaú, ao ouvir isto, mandou uma mensagem para Jacó, que Jacó ficou com muito medo mesmo. Gênesis 32:6. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até o irmão Esaú e também ele vem para encontrar-te. E olha que eu deixei aqui de dourado 400 homens com ele. Jacó desesperou. Como assim? Por quê? Por que vem com ele 400 homens? Mas vamos ver Gênesis 32:7. Olha que tremendo. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Aí começa a estratégia. E ele repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, tá? Mas aí Jacó, ele falou, bom, só fazer isso não vai resolver. Porque quando eu vim para Labão, eu tive um encontro com Deus. Agora eu vou buscar o Deus da promessa. Gênesis 32:9, ele faz uma oração. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Então Jacó, ele começa essa oração trazendo a Deus a promessa que Deus havia feito. Será que Deus tem feito promessa para você e você tem se esquecido? Mas Jacó, quando ele voltou, olha, eu estou voltando na ordem de Deus, porque Deus me mandou, e ele fala isso para Deus. Vamos ver o 32:10? Que lindo! Gente, oração é tremendo, é maravilhoso poder falar com Deus. E Jacó fala assim para Deus, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Eu fico impressionada, porque Jacó, na oração, ele não mostra soberba, não, ele mostra humildade. Ele não foi impor as coisas para Deus, ao contrário, olha, eu sou o menor. Ele se mostra humilde e ele fala assim, Deus, mas eu tenho uma estratégia. E ele conversa com Deus. Lembra que oração é um diálogo, é uma via de mão dupla? Gênesis 32:11. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Então ele fala assim, olha Senhor, por favor me ajuda, me socorre, eu tenho medo mesmo do meu irmão. Será que na tua oração você é sincero, você é verdadeiro, ou você faz aquela oração mecânica ou aquela reza? Oração é algo gostoso, é a mesma coisa de você estar falando com teu amigo, que é melhor como você fala com teu pai. É assim que nós falamos com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Jacó está falando isso. Ele fala do medo, ele fala a situação que estava acontecendo, ele se abre diante de Deus. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Jacó começa a colocar a estratégia dele em prática. Ele divide os animais, a família, coloca lá por último, ele vai dividindo por bandos, né? E lá o último bandinho é a Raquel e José. Cada grupo, ele levava algo para aplacar a ira de Esaú, caso Esaú estivesse irado, né? Gênesis 32:18-20, diz assim, então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis
olha só, que ele mesmo também vem atrás de nós. Olha a estratégia de Jacó. Primeiro ia empregado, ia as concubinas, primeiro, depois a mulher, depois outros empregados. Assim, por último ia a Raquel, José e ainda lá por último, Jacó. Porque diz o versículo, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim e depois verei a sua face porventura. Ele me aceitará. Olha a estratégia. Tem horas que realmente nós temos que ter estratégia. Naquela mesma noite, ele fez todo mundo passar o val de Jaboque, mas ele ficou lá sozinho. E ele ficou em oração com o Senhor. Mas havia acontecido algo sobrenatural naquele momento. Gênesis 32 e 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Que homem é esse? É interessante, né? Muitos historiadores ou teólogos, eles dizem que naquele momento Jacó estava presenciando, vivendo uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus. Muitos dizem que Jacó estava lutando com o próprio Deus. Só que tem uma coisa, Jacó prevalece não é porque Deus perdeu, é porque Deus se deixou. É lindo você saber, é lindo você entender que Deus age como Ele quer. Outros já dizem que era o anjo, que não era Deus. O importante é o seguinte, num certo momento, a alva estava subindo e eles lá, e Jacó não deixava ele subir. Aí o que acontece? Ele toca na coxa, na juntura da coxa. Aí Jacó, segundo diz os historiadores, ele perdeu um pouco o equilíbrio, ele perdeu um pouco a força, mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele agarrou o anjo. Gênesis 32 e 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E aí é quando ele sai dessa briga aí, dessa batalha, ele sai puxando a perna. Então Jacó ele ficou meio sem força, mas ele não desistiu. Eu acho tremendo porque ele não desistiu. Quantas vezes vem batalhas para nós e a gente assim, e a gente desiste, eu tenho vontade de desistir, mas Jacó não. Jacó batalhou, tem um corinho que fala, Jacó, ele lutou com o anjo, ele agarrou o anjo, ele não deixou o anjo subir. E nós temos que fazer isso, nós temos que batalhar, persistir, ser perseverante. Mas nunca se esqueça que sempre seja feita a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Vamos lá, Gênesis 32 e 26. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele vira para Jacó e pergunta assim, qual é teu nome? Jacó fala assim, meu nome é Jacó. E aí tem algo tremendo que nós vamos ver. Gênesis 32, 27 e 28. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mudança de nome. Jacó, em hebraico, significa aquele que segura pelo calcanhar, porque quando ele nasceu, primeiro nasceu o irmão, aí ele estava segurando o calcanhar. E em grego é suplantador ou vencedor, aquele que lutou com Deus. Esaú, quando ele fica irado com Jacó, ele fala assim, por causa da semelhança da palavra, aí ele fala assim, não é à toa que Jacó é enganador, mas aí é Esaú, por causa de trocadilhos de palavra, que fala isso. Israel, sabe o que significa? Deus prevalece. É por isso que é importante você saber. Deus está no controle de todas as coisas. Vemos que nisto, Deus nos mostra que Jacó, ele passa a ter uma nova identidade, ele passa a ter uma nova natureza. Ele foi,
no Val de Jaboque. No Val de Jaboque ele lutou e lá ele foi transformado. Lá ele teve uma nova experiência com Deus. Lá ele foi abençoado. Olha que tremendo essa passagem que fala do Val de Jaboque. Gênesis 32:30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele entendeu que ele venceu não é porque ele era forte ou porque ele estava insistindo, mas porque Deus estava sendo misericordioso com ele. E Jacó, naquele momento, ele foi encorajado, ele foi transformado, ele foi encontrar seu irmão Esaú já num aspecto diferente. A confiança dele na bênção de Deus era nítida. Era visível, sabe por quê? Lembra que eu falei que ele dividiu em turmas e ele mesmo era o último da fila? Ele fez ao contrário. Ele passou lá para frente. Gênesis 33:3. Como é bom o Senhor renovar a nossa esperança, a nossa energia, a nossa força, né? Olha o que diz. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então, ele não pôs mais todo mundo na frente dele para aplacar a ira do irmão. Ao contrário, ele sabia que Deus já tinha o abençoado. Ele confiou na bênção de Deus. E ele encontrou Esaú. Foi um encontro lindo, foi um encontro maravilhoso, foi uma bênção. Eles se abraçaram, eles choraram, eles riram. Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o e choraram. Gente, quando Deus faz, quando Deus decide abençoar, pode ter certeza, a bênção de Deus é completa. Tem um versículo que fala: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Não precisa se angustiar. E olha, tudo deu certo. Jacó, ele estava já diferente, Deus havia transformado. É por isso que Jaboque, o Val de Jaboque, ou o Vale de Jaboque, é um lugar muito importante, é um lugar assim tremendo, um lugar de transformação. E Jacó, ele fala para Esaú assim: ô Esaú, aceita sim os presentes que eu te mandei. Sabe por quê? Porque tudo que eu possuo, Esaú, foi o próprio Deus que me deu. Esaú fala assim: mas eu também fui muito abençoado. E nós vamos concluir. Jaboque foi justamente o lugar de transformação. Lá ele se encontrou com Deus. Jacó foi transformado, ele foi amadurecido. O medo que outrora tomava conta dele deu lugar para a ousadia. A fraqueza que outrora dominava ele, principalmente nessa guerra, nessa luta dele com o anjo, se transformou em força. Ele mostrou a perseverança em querer ser abençoado. Deus mostra que através da graça, da misericórdia dele, ele abençoa aqueles que o temem. Mas ele transforma um coração enganador daquele que nós vimos que era Jacó em um Israel, em um homem que está na presença de Deus. Ele faz maravilhas, assim como ele transformou Jacó, não tem nada que ele não possa transformar. E fala assim ainda, olha, tudo é para a glória dele. É tremendo que os estudos realizados aqui no nosso canal Jaboque, ele possa fazer o teu coração se alegrar no Senhor, transformar você quando você está entristecido, está sem força, está angustiado, que o Senhor possa usar esse canal para te abençoar, para te amadurecer espiritualmente cada vez mais e mais. E saiba de uma coisa, esse canal é presente do nosso Deus para todos nós. E mais uma vez, eu quero te agradecer por todas as mensagens, por todo o apoio. São 100 dias, mas são 100 dias que estamos juntos e são 100 dias que o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é glorificado através das nossas vidas, através da tua vida. Que Jesus te abençoe, que Jesus seja contigo dia a dia. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe, fique com Deus.